Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de junho, sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Hoje a igreja nos convida a celebrar uma memória obrigatória, a memória de São Carlos Luanga, mártir. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, também, com toda certeza, somos convidados a nos recordar e celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Celebrar o mártir, justamente no dia de hoje, é perceber que o amor vai até as últimas consequências. Jesus amou os seus até o fim. Assim também somos nós, convidados a amar de todo o coração ao Senhor que nos criou e aos nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e os outros te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. No ano de 1886, por ordem do rei da Uganda, Carlos Luanga, e seus 21 companheiros cristãos foram condenados à fogueira. Na homilia de canonização em 1964, o Papa São Paulo VI afirmava: E não queremos esquecer os outros que, pertencendo à confissão anglicana, também enfrentaram a morte pelo nome de Cristo. Então, todo mártir é aquele que confessa o nome de Cristo e entrega a sua vida
doou o seu sangue. Gostaria aqui de fazer então um parêntese. Santa Teresinha traz uma belíssima reflexão sobre o martírio. Santa Teresinha diz que existem 2 tipos de martírio. O martírio cruento, que é o do derramamento de sangue, do qual São Carlos Luanga e seus companheiros vivenciaram. E ela dizia: este martírio é doloroso, contudo, se vive já a plenitude de céu. Doou a vida, testemunhou Cristo, céu plenamente. Ela dizia que existia um segundo tipo de martírio tão importante quanto e talvez ainda mais difícil. Ela dizia que existia um martírio incruento, ou seja, um que não se derrama sangue, mas que vai se consumindo, vai se doando, vai testemunhando a Cristo na vida cotidiana. Mas, padre, como isso é possível? Todas as vezes que você vivencia o amor, todas as vezes que você, muitas vezes, abre mão dos confortos e, de certa maneira, morre um pouquinho para si mesmo, você está vivendo este martírio incruento, a doação de vida, ainda que não haja explicitamente o derramamento de sangue. A isso poderíamos dizer é a consagração total da vida a Deus, a entrega amorosa a Ele, um amor, doação. Olhando para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui na conclusão praticamente do Evangelho de São João, capítulo 21, e estamos nesse diálogo de Jesus para com Simão Pedro. É importante contextualizar aqui, os discípulos já presenciaram mais uma vez o sinal da pesca abundante, aonde eles estavam pescando. Pedro volta a pescar, passam a noite inteira sem pescar, ele leva consigo alguns, e de repente pela manhã eles veem alguém na praia que diz: moços, tem alguma coisa a comer? Não, não temos, não conseguimos pescar. Jogue a rede ao lado direito e encontrareis. Então São Pedro lança. É bonito perceber isto. Na primeira experiência da pesca milagrosa, Pedro, ele se questiona e aí diz: mas em atenção à tua palavra, irei lançar as redes. Aqui o coração de São Pedro está muito sensível a este convite. Ele lança as redes e pesca 153 ou 153 peixes. Diz então alguns exegetas que eram toda a variedade de peixes que havia ali. Então, os discípulos já testemunharam este sinal. Sabem que diante deles está Jesus. E agora então São Pedro vive este diálogo para com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, primeiro, convida São Pedro a dar razões ao seu amor, convidando-o a ser pastor, a cuidar de um rebanho. Parte da pergunta: Simão, Pedro, filho de João, tu me amas mais que estes? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta os meus cordeiros. É bonito perceber aqui que Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, tu és capaz de me amar com amor de doação? E Simão responde: Senhor, tu sabes que eu te gosto, que eu te quero bem. Por 2 vezes Jesus faz esta pergunta de um amor exigente, e São Pedro diz:
Tu sabes que eu te quero bem, que eu te gosto. Por fim, Jesus então muda a pergunta. Simão, filho de João, tu me gostas? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo como amigo, que eu te gosto, enfim. Amados irmãos e irmãs, assim é o nosso Deus. Ele nunca vai exigir aquilo que nós não podemos corresponder. Até aquilo que Ele pede de cada um de nós, Ele vai favorecendo para que possamos viver e entregar a Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus que quer fazer isto? Um Deus mesquinho? Não. Ele sabe que a nossa realização se encontra aqui, em doar a vida por amor a Ele. E este amor de apacentar o rebanho, de cuidar das ovelhas, do povo que Deus confiou, deve logo em seguida ser marcado por um testemunho. São Pedro é convidado a dar testemunho e a palavra termina dizendo que o sinal ao qual Jesus está falando, esse dar testemunho, significava a morte que São Pedro iria morrer, dar a vida por Cristo. Todos nós somos convidados em nossa vida cotidiana a corresponder a este amor que o Senhor tem para conosco e testemunhá-lo. Como você está vivendo a sua fé, amado irmão, amada irmã? Tem medo de se dizer cristão? Tem medo de se considerar católico? Tem medo de manifestar a sua fé? O Senhor nos convida a dar testemunho do seu amor no mundo. Que Ele nos ajude, nos conceda esta graça e que por intercessão de São Carlos Luanga tenhamos a coragem de ir até as últimas consequências ao encontro do Senhor que tanto nos ama e dar testemunho deste amor, o amor que Deus tem para conosco. Somente assim, amados irmãos e irmãs, nós podemos, de fato, compreender aquilo que fazia com que tantos homens e mulheres davam a vida livremente por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando um mártir dava a vida, o povo poderia dizer, não, todos saem com medo, correndo, enfim, muito pelo contrário. A história nos afirma que o sangue de um mártir era semente para novos cristãos. Se nós, no tempo atual, não estamos derramando sangue por Cristo, possamos, por nossa vida, dar testemunho do Senhor e também ser sinal dele àqueles que ele nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.